Atenção, produtor rural. Hoje nós estamos aqui trocando uma ideia aqui com Cleiton Ferreira Lopes, ele que é perito economista e que tem uma forte atuação aí no segmento do agronegócio, que vai estar tentando aqui trazer para vocês algumas novidades, né, sobre a atuação do perito economista, né? E a gente trouxe aqui, né, alguns questionamentos que nos foram encaminhados. O Cleiton aqui ao longo desse nosso bate-papo, ele vai tentar responder todos esses questionamentos que chegaram para a gente aqui, mas passando um pouquinho, né, mostrando para vocês aí a importância de você estar assistido aí por um profissional realmente especializado no segmento do agronegócio. Bom dia, Regis. Obrigado pela oportunidade. E, como você disse, vamos tentar responder aí os questionamentos que vêm de você, produtor rural. Bom, Cleiton, então primeiro questionamento que chegou aqui de um dos nossos seguidores, ele está relacionado, as pessoas acham que querem entender um pouco mais, né, da função do perito economista, né? Então a primeira delas é a seguinte: quais as principais demandas, né, em que o perito economista ele é solicitado, né, ele é requisitado? Que tipo de demanda ele atua quando se fala em agronegócio? Então, com relação à atuação do economista perito, né, nós atuamos, seja judicial, extrajudicial, seja no alongamento de dívidas, seja com recuperação judicial, capacidade de pagamento, né, do produtor rural, dessa revisão da capacidade de pagamento. Então, a atuação do economista é nesse sentido. Ótimo, Cleito. E assim, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, né? Dentro dessa sua atuação, né, como perito economista, qual que é a situação ou as situações que mais te causaram assim, surpresa mesmo? Você se deparou na hora de fazer a análise, né, técnica, e aí que você se deparou com uma situação que você falou, poxa vida, né? Como que o produtor rural está sendo prejudicado por conta dessa postura do banco? Muito boa pergunta, Regis. Um dos principais pontos críticos, né, dessas situações é quando o produtor rural, dentro de uma dificuldade, né, de pagamento daquela dívida, ele busca o banco, né, para poder fazer uma renegociação da dívida. E aí, quando ele contratou, né, o contrato principal, por lei é 12%, o banco oferece uma cédula de crédito bancária com 30%, 35%, ou seja, eleva os juros e o produtor rural vai continuar com a dificuldade de quitar essa dívida. Então, assim, até fazendo coro aquilo que você disse aí, né? Para a gente aqui também, né, enquanto advogado, as questões mais críticas são essas mesmas, relacionadas aos contratos de renegociação de dívida, né? O banco vai lá, faz uma renegociação, o produtor rural acha que o banco está dando uma benesse para ele, e aí um contrato que, na verdade, tinha que observar um limitador aí, como você já colocou, de 12% ao ano, o banco cobra 30%, 35%, 40% de juro, porque ele traveste aquela operação, né? Uma cédula de crédito bancário que não tem aquela regulamentação estatal, né? O Conselho Monetário Nacional, etc., ele não regulamenta esse tipo de operação porque ela está fora daquela chamada carteira de crédito rural, né? Mas eu queria que você trouxesse aqui para a gente, Cleito, por exemplo, uma situação em que vocês tenham atuado, né? E que isso gerou, de alguma forma, né? Algum benefício para aquele produtor rural. Bacana, Regis. Temos até um caso bem recente agora em que atuamos, aonde a instituição financeira, o banco, solicitava, né, colocava como uma dívida atualizada do produtor rural de quase 1 milhão, né, de reais. E após a gente fazer todo o processo de revisão dentro do processo legal, junto ao advogado, encontramos uma diferença aí de quase 50%, ou seja, a dívida de 500 mil reais. Veja só, numa situação dessa, o produtor rural teve quase 50% aí, né, de redução na sua dívida atual. Ótimo, Cleiton. Eu quero agradecer primeiro você, né, pela presença aí, de ter aceitado o nosso convite de estar participando aqui desse bate-papo, que eu acho que vai ser muito esclarecedor para o produtor rural. E queria deixar então aqui para você, né, para encerramento aí, que você deixasse algum recado, né, para aqueles que estão nos assistindo aí, principalmente alertando, né, o produtor rural dessas armadilhas que ele acaba encontrando aí ao longo da sua atividade. E o recado que eu quero deixar para o produtor é o seguinte: se você está doente, você vai buscar o médico. Se você está com dor de dente, você busca o dentista. Então, um profissional daquela área. E se você está tendo dificuldade, tá,
Com relação à sua tomada de crédito, sua cédula de crédito, busque o especialista. Busque o advogado especialista, busque o perito economista para auxiliar nesse processo. Então, o recado que eu deixo para você, produtor rural, não deixe de buscar um profissional especialista.